Olá para você que acompanha a TV Câmara de Porto Alegre. No debate de hoje a gente vai tratar das principais demandas da educação e saúde aqui no município. Após a enchente de maio, como o cenário se modificou e o que pode ser feito para ampliar o acesso da população a essas áreas. Para isso, hoje aqui, a gente recebe no programa a diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, a Isabel Brum Abiana. Também se junta à nossa conversa a presidente do Conselho Municipal de Educação, Aline Kerber. Também se soma ao nosso debate a diretora de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Vânia Frantes, e ainda a coordenadora do Conselho Municipal de Saúde, Maria Inês Botona Flores. Muito obrigado por vocês estarem aqui na TV do Parlamento para a gente poder tratar de temas que são super recorrentes aqui na Câmara Municipal, mais do que nunca agora nessa pós-enchente de maio que assolou a cidade e ainda tem muita gente desassistida. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Cabe destacar que a gente convidou os secretários das pastas de Educação e também de Saúde que não puderam se fazer presente, então mandaram os representantes das pastas para o debate. Eu começo aqui com a Secretaria de Saúde, com a representação da Saúde, porque além de usuária, a Maria Inês Botona Flores, ela coordena o Conselho Municipal de Saúde e a saúde é uma das áreas em que mais está precisando de ajuda nesse momento. Tem muita gente desassistida porque tem muitas unidades de saúde que não voltaram a funcionar ainda após a enchente. Bem-vinda. Obrigada. Bom, sim, temos ainda 14 unidades, né, Vânia, que estão fechadas, os prédios, mas todas estão atendendo. Então, aqui também salientar o trabalho da Secretaria da Saúde, que foi, quem sabe, a única secretaria que, de fato, funcionou desde o primeiro momento e várias unidades que foram atingidas e, consequentemente, as pessoas que são usuárias daquelas comunidades, né? Principalmente, são áreas muito frágeis, né? São as áreas com maior necessidade de atendimento médico e psicológico, e principalmente a saúde mental das pessoas hoje, após as enchentes, né? E hoje pela manhã ainda nós passamos por algumas unidades e o que choca ainda é a situação que ainda se encontra a cidade, né? A situação dos meios-fios, das ruas, das casas ainda abandonadas, e a gente perceber que aquelas pessoas todas, além de perder o seu local de moradia, também perdeu o seu local de assistência, porque era ali que ela ia e encontrava a equipe médica que fazia o seu acolhimento, e hoje ela faz em outros locais, né? Às vezes tem o cuidado de isolamento, de ter aquele acolhimento como tinha na sua unidade básica. Então, a saúde está sofrendo não só, né, clinicamente, mas principalmente a questão mental, que já era uma situação preocupante na cidade. Nós temos uma vasta necessidade de atendimento em saúde mental, desde crianças, adolescentes até as pessoas idosas. Então, a saúde está bem carente, né? Reforço mais uma vez, não por falta de trabalho, mas ainda falta muito trabalho. Nós temos ainda muitas necessidades a ser atendidas. Ainda mais pós-desastre, a gente vendo as consequências disso, muitas consequências, mas muitas coisas que se destacaram ainda mais de problemas que já existiam. Ao meu lado aqui, a diretora de Atenção Primária da SMS, Vânia Frantes. Vocês obviamente reconhecem isso, inclusive a tragédia demonstrou que ninguém estava preparado para lidar da maneira como ocorreu e a proporção que foi, mas vocês estão trabalhando para, principalmente, como lidar com a saúde mental nesse momento. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite à nossa secretaria.
Acho que como a dona Maria Inês já trouxe um pouco aqui, né, a gente buscou estar presente já no primeiro momento. E estar presente diante de um evento climático sem precedentes exigiu que a gente buscasse apoio. Então aqui ressalto o apoio que nós recebemos já desde os primeiros dias da Força Nacional do SUS, especialmente olhando para estas questões da saúde mental. Então a gente se assessorou com o Ministério, através da Força, através de outras entidades também, e buscando a melhor maneira da gente abordar a situação da saúde mental, que aqui, obviamente que o nosso foco principal são os nossos usuários, mas também os trabalhadores, né? Porque dentre os trabalhadores, eles perderam a sua casa de trabalho, né? Eles perderam o seu espaço de trabalho e alguns deles, que não foram tão poucos, perderam também o seu espaço de moradia. Então a gente precisou, antes de mais nada, se reinventar, né, nessa questão. Num primeiro momento nós tivemos muito apoio do voluntariado. À medida que a gente conseguiu ir organizando, né, nesses espaços dos abrigos, a gente também trabalhou com parcerias. Hoje nós temos na saúde mental uma parceria muito valiosa com o SESI, que ele nos colocou à disposição 30 profissionais, 20 psicólogos e 10 assistentes sociais, que estão nesses pontos, onde nós chamamos hoje de unidades alternativas, né? Porque a gente não conseguiu retornar ainda para nenhum dos 14 serviços que foram totalmente alagados. Então, nesses espaços, 13 na verdade, nesses 13 serviços e um outro que a gente teve um rompimento de estrutura, por movimentação de solo. Eu volto logo mais a falar contigo sobre esse assunto, porque tem as estruturas ainda das unidades que precisam voltar e é uma força-tarefa para retomar as atividades, mas indo para a educação agora, que também é muito afetada, tem muito aluno que ainda não voltou para a sala de aula. Aline, presidente do Conselho Municipal de Educação, o que tem mais preocupado vocês do Conselho nesse momento de tentar retomar a educação aqui no município? Bem-vinda. Obrigada, Felipe. Uma satisfação estar aqui com vocês novamente, né, aqui no Porto Alegre em debate da TV Câmara. Essa casa também que me acolhe, né, na condição de vereadora nos últimos 4 anos. E na presidência do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, representando a Associação Mães e Pais pela Democracia. A primeira vez que esse segmento ascende, né, e assume a cadeira da presidência do conselho mais antigo da nossa cidade, desse importante conselho que organiza, né, o sistema municipal de ensino e, lado a lado com a Secretaria de Educação, constrói as políticas públicas de educação da nossa cidade. Então, o que nos preocupa, evidentemente, é a retomada segura e a garantia do direito à educação para todos os estudantes que compõem o sistema municipal de ensino. Há aí um esforço bastante importante de se retomar de forma segura, mitigar os danos, pensar em prevenção, de organizar esses calendários, e o Conselho está imerso com uma comissão especial, trabalhando desde o início de maio, e constituiu a comissão em 20 de maio, a partir das orientações do Conselho Nacional de Educação. Mas é um desafio bastante grande, né, porque Porto Alegre, considerando também as escolas estaduais, mais de 160 edificações prejudicadas, e isso significa que os estudantes não conseguem retornar, né, para os seus territórios, para as suas comunidades escolares. Então, o vínculo comunitário, a territorialização da educação, como colocou também a Maria Inês, é algo muito importante e que hoje não está sendo possível. E para nós, claro, gostaríamos de estar debatendo aqui com os secretários, né? Eu acho que saúdo o esforço da diretora Isabel, mas isso demonstra também a falta de liderança, de governança e de coordenação dessas políticas na nossa cidade, de saúde e de educação, aqui colocada em debate. Isabel, representando a SMED aí, é momento em que vocês também têm trabalhado, inclusive muitas escolas estão conseguindo levar os seus alunos para outras, para a garantia da continuidade do ano letivo. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho que tem que ser feito, ao mesmo tempo, de várias frentes. Bem-vinda.
Obrigada, Felipe, colegas aqui de debate. Duas pautas muito importantes para a nossa cidade, as duas maiores secretarias, acredito, né, de Porto Alegre. Temos hoje um cenário de ser somente rede municipal própria, né, um cenário de 14 escolas que foram diretamente impactadas. Destas 14, 8 já retornaram, né? Seja no seu ambiente, na sua própria escola, e aí respeitando a questão de território, que é muito cara, né, para a comunidade, e para nós que trabalhamos com educação sabemos como isso é importante, e também espaços alternativos, porque foram impactos bastante importantes assim na estrutura das escolas, né? Nossa maior dificuldade ainda é a realocação da educação infantil, justamente pelas especificidades dos espaços, né, que são diferenciados, a gente tem que cuidar com escadas, enfim, especificidades, mas nós temos 5 processos em andamento que estão findando esta semana, mais tardar terça-feira, de espaços adequados para receber educação infantil, onde a gente vai poder, iniciar o atendimento presencial, né? Isso envolve logística, envolve transporte, né, da escola para essa outra escola, né, que a prefeitura também, no papel do secretário, vem articulando junto à EPTC. E algumas escolas que foram impactadas apenas no primeiro andar estão em condições de usar em cima enquanto fazemos a adequação, né? O secretário Maurício assumiu recentemente, no meio dessa catástrofe climática, e está realmente muito imerso nesses processos administrativos, uma vez que ele era o nosso adjunto administrativo. E eu fiquei, então, à frente das questões pedagógicas, de alocação, né, num diálogo ali com o conselho e com toda a assessoria do pedagógico na tentativa de retomar o mais breve possível os atendimentos, né? Para nós é prioridade. Logo eu volto contigo, porque tem uma questão que eu queria entender também de orçamento aí, de verbas, nesse sentido também para ajudar nessa retomada, porque voltando para a saúde agora, Maria Inês, alguns serviços, assim como, por exemplo, a questão de medicamentos, né? Assistência farmacêutica. Nesse momento em que as pessoas vieram de uma tragédia como essa, falta de medicamentos, inclusive a gente ouviu em algumas reuniões públicas que a Câmara pode acompanhar, falta até de vacinas em alguns postos nesse momento de tragédia após, né? Não foram garantidos em algumas unidades também. Olha, vacina a gente não sabe, mas medicamento até hoje ainda está faltando, né? Em medicamentos básicos. Todas as unidades que a gente percorreu hoje de manhã estava faltando dipirona e paracetamol, que são medicamentos comuns, básicos, né? Que qualquer unidade, quando a pessoa vai. E uma outra situação que está bem ruim agora é que mesmo do jeito que as unidades estão atendendo, está faltando o dispensário, que é o nome que se chama, né, o local onde se dispensa o medicamento nas unidades. Então, todas as unidades já estão atendendo, é importante que tenha dispensário nas unidades, nas condições em que elas estão atendendo. E a farmácia distrital, que é onde se busca um medicamento mais especializado, ali da região das ilhas, o Maitá, Navegantes, ela está funcionando fora do seu local. Ela é na unidade Navegantes, ela está funcionando no CTG ali. E o que é ruim é que as pessoas têm que se deslocar, né? Então, a gente sabe que as pessoas elas estão com o padrão de vida financeiro bem mais acentuada, a perda das pessoas. Elas estão agora tendo que ter outras necessidades de ver novo local de moradia, às vezes, reforma, compra de móveis, utensílios. Então, sempre o que tu puder economizar é importante, e as pessoas têm que se locomover para outros lugares para buscar o medicamento. Então, essa é uma demanda nossa, que até amanhã nós vamos apresentar na plenária, que se retorne os dispensários para as unidades. Quanto às vacinas, sim, as unidades
foram inundadas, se perdeu as vacinas, né? Mas logo foi tudo solucionado, isso nós não temos qualquer reclamação. Mas sim, os medicamentos ainda está faltando medicamento, faltou medicamento, ainda está faltando medicamento. Pois é, Vânia, isso é reflexo dessa estrutura comprometida mesmo? Acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, é que todo o nosso centro logístico, ele foi afetado pela cheia. Nós perdemos, né, entre medicamentos dentro do centro logístico, nas farmácias, as 2 farmácias distritais que ainda estão fechadas, e nos diversos dispensários, nós perdemos na ordem de 8 milhões em medicamentos. E não só a questão financeira, mas a gente teve um prazo para que a gente conseguisse retomar o fornecimento, porque não foi somente Porto Alegre que perdeu o medicamento e nem somente a rede pública que perdeu. Então isso levou um tempo. Infelizmente, nós também perdemos veículo. Então a nossa logística de entrega, quando a gente perde um caminhão, a gente entregar em carros pequenos, claro que a nossa logística, ela ficou dificultada. Então fez com que alguns medicamentos nós tivéssemos que priorizar os locais que nós chamamos as farmácias distritais. O que nos deixa um pouco mais tranquilo, a gente sabe, não resta dúvida, que a população teve uma perda, como traz a Maria Inês, de deslocamento, de ter que buscar um pouco longe da sua casa, às vezes ter que dispor de passagem de ônibus. O que nos deixa um pouco mais confortável é que os números demonstram que não houve redução. As pessoas acessaram ao seu medicamento. Junto com isso, né, no primeiro momento, nós colocamos nos abrigos, né, as dispensações, e montamos, que funcionou em torno de 50 dias, percorrendo os diferentes espaços, uma farmácia móvel. Então, em todas as ações que a gente chegava, a gente sabia que as pessoas perderam os medicamentos na enchente. Então, a gente chegava com a consulta, a prescrição e a entrega do medicamento. Agora, a gente já está buscando e a gente acolhe e vai estudar cada caso, né? Recém na semana passada, nós conseguimos fechar todas as unidades com a sua referência do atendimento. Então, acho que agora o próximo passo é a gente ver de maneira segura, né? Que a gente precisa ter esse cuidado para a gente poder armazenar medicamento e dispensar. Acho que indo para a educação também, o que me chamou muita atenção, nós tivemos a oportunidade de ir até o bairro Sarandi, um dos bairros mais afetados aqui pela enchente, e uma das escolas que nós fomos, o trabalho, né, justamente de pegar esses alunos que não podem ter aulas ainda na escola João Goulart, se eu não me engano, eles estão sendo levados para a escola na Vila Ipiranga, para a garantia das aulas, e o que me chamou a atenção, Aline, é que muitos alunos ainda, são cerca de 600 alunos que estão sendo da escola, tendo aula nessa outra escola, mas o diretor relatou que cerca de 200 ainda não voltaram. Uhum. Como retomar o contato com esses alunos, né? Como fazer essa busca ativa para famílias ainda que, por exemplo, não estão com casas garantidas ainda para retomar a vida normal. Uhum. Então, é um grande desafio, de fato. Acho que tem um esforço das escolas, das direções das escolas, dos conselhos escolares, de fazerem esse diagnóstico inicial e de fazerem efetivamente a busca ativa, né? Na João Goulart são mais de 1.000 estudantes, né? Então, uma comunidade escolar grande, e a gente entende, sim, a complexidade dessa situação, porque não há, desde o início, digamos, um instrumento de pesquisa que organizasse, a partir, por exemplo, da nossa Resolução 16 de 2016, que trata da busca ativa, um trabalho padronizado para toda a rede, ou para todo o sistema, né, que seria o ideal, e integrado com a assistência, com a saúde, com o conselho tutelar. Então, ficou muito, digamos assim, da autonomia da escola, resguardando sua gestão democrática, evidentemente, mas insuficiente para a complexidade, para pensar em ações concretas de retomada de aula. Tá? Então, acho que esse gap aí no número dos 600 para os 1.000, né, ele se deve a essa falta de um desenho de política mais ampla, que pudesse integrar com um instrumento adequado desde o início da busca ativa, em conformidade com a nossa resolução, e o que orientou também o Conselho Nacional de Educação,
que a busca ativa ela precisa ser monitorada pelo Conselho de Educação Municipal, e não foi, né? Não foi por uma falta de contato. A gente está esperando há 60 dias uma reunião com o secretário, muito embora, de novo, né, há um esforço da diretoria pedagógica nessa aproximação e nessa construção, né? E mais do que isso, o Conselho ele tem essa competência de orientar a mantenedora em relação ao trabalho da busca ativa, e a comissão especial do Conselho para tratar da emergência climática nas escolas aponta isso já no parecer que está sendo exarado como uma das falhas aí, porque não houve planejamento e não houve coordenação da política. E nesse momento, Isabel, tem como planejar agora para que isso seja feito? Eu só gostaria de fazer uma correção, né? A escola João Goulart tem 668 alunos. Destes, cerca de 100 alunos pediram transferência, tá? Então, nós estamos com um quantitativo de aproximadamente 500 estudantes. Desses 500, 45 não foi possível o contato, né? As escolas, junto à assessoria da SMED, têm um controle bastante rigoroso dessa busca ativa, não só em função da enchente antes já, né? Concordo com a Aline, a gente precisa ampliar, né, junto com a saúde, junto com a assistência, uma vez que às vezes o aluno não está indo na escola, mas está tendo atendimento, né, nesses outros espaços. Para isso se encaminha a FICAI 4.0, né, junto ao Ministério Público, que a gente vem trabalhando em cima disso. Então, as ações de busca ativa, elas são constantes, tanto é que esse transporte que pega os alunos na frente da escola João Goulart, ele faz um pequeno desvio, né, fazia até o Centro Vida, onde pegava ali os seus estudantes que estavam ali abrigados, né. Diferentemente da pandemia, a gente tem uma característica diferente, realmente essa catástrofe. Antes nós tínhamos a escola e a casa dos alunos. Então eles iam até a escola ia até a casa. Hoje nós não temos nem a escola e nem a casa. Então esse gap de alunos assim que não estão retornando, muito se dá por estarem no interior, por estarem em casa de familiares em outros territórios, né? Vocês têm como saber isso, então? Sim, temos mapeado os nossos estudantes da rede própria, bem mapeadinhos onde estão, né? E priorizamos, inclusive, processos de transferência temporário, porque essa questão do território é muito forte, né? Então, eles estão temporariamente na Restinga, mas eles querem retornar para a Zona Norte. Então, a gente fez a transferência no compromisso de dar essa janela para que eles possam ter prioridade de retorno. Na verdade, são várias ações, né, simultâneas, dando conta da especificidade e da diversidade de situações que essa catástrofe gerou, né? Pois é, e nesse momento, assim, vocês percebem pelo Conselho de Saúde um aumento de procura por atendimentos, assim, por N fatores aí. É claro que a gente acompanhou, infelizmente, muitas doenças vindo pós-enchente também, e garantir de atendimento e de atendimento contínuo para essas pessoas, com protocolos também. Agora estava funcionando o território aberto, que agora essa semana vai fechar, né? O que é território aberto? Geralmente uma pessoa vai procurar a unidade básica, ela apresenta ali um documento de identificação, CPF, vai buscar o seu número SUS e vai dizer em que unidade ela está sendo atendida. E naquela unidade ela tem o vínculo, que é o que a gente briga sempre, que é o que nós batemos nas terceirizações ou na parceirização da saúde, que se quebra o vínculo, porque as pessoas mudam muito, os trabalhadores, né? Então, o que acontece? A pessoa vai lá e expõe toda a sua situação para um profissional. Aí, na próxima vez que ela vai, quem sabe já vai ser um outro profissional. Então, não se forma o vínculo, que é essencial, o vínculo, a confiança na saúde. Hoje, o que nós estamos vendo? Até ontem está sendo bastante divulgado. A questão dos hospitais, das emergências hiperlotadas, né? Até mais de 400%. Por quê? Porque nesse momento que está se vendo, as pessoas estão adoecendo mais, até por consequência de tudo que aconteceu, e também elas vão direto para o atendimento de emergência. Por quê? Porque muitas vezes o atendimento na unidade básica é demorado.
não demorado o atendimento em si, mas as pessoas têm hoje muito medo de, por exemplo, de perder o seu trabalho. Então, eu vou lá e exponho toda a minha situação de saúde para um profissional. Aí eles vão me pedir exames. Então eu tenho que faltar um outro dia para fazer os exames. Num outro dia para ir levar os resultados dos exames. Quem sabe até num quarto dia para buscar os medicamentos na farmácia distrital. Então, o que se nota é que as pessoas, às vezes, elas procuram direto o serviço de emergência e urgência, porque ali elas podem ficar esperando 8, 9, 10 horas, mas elas já saem dali com o exame feito, o exame clínico feito e com o medicamento, com o tratamento. Então, muitas vezes é isso que acontece. Às vezes eu sou da região ali do Pronto Atendimento Bom Jesus e eu observo isso, né? Que, claro que não é a totalidade das pessoas que lá estão, mas muitas pessoas fazem essa opção de uma vez só, perder uma vez só o seu dia de trabalho e resolver tudo no mesmo dia. Não é o ideal. O ideal é tu manter o teu vínculo com a unidade básica que vai fazer todo o teu acompanhamento médico. Né? Mas aí na falta... é feita essa demanda. Pois é, Vânia, isso mesmo orientando e conversando com as pessoas, a gente entende porque elas querem ser atendidas, elas não querem esperar. E quando está com dor, quer realmente ser atendido logo, né? Eu acho que aqui o que a Maria Inês traz é bem um exemplo de que aquilo que respinga, né, usando essa expressão na saúde, ela é multifatorial. Ela vai de processo educacional, já que nós estamos aqui discutindo saúde e educação. Ela vai de processo cultural. Ela tem um conjunto. Mas eu queria só trazer duas coisas que a gente não mencionou antes, tá? Não tivemos falta de vacina no município e, felizmente, nós não perdemos nenhuma vacina, porque nós temos uma organização, um contingenciamento já para controle de imunobiológicos. O que nós temos falta? Falta das vacinas que, mais uma vez, infelizmente, o Ministério não nos abastece. Assim como o Ministério não tem nos abastecido de alguns medicamentos, dentre eles um que é bem falado, que é a medroxiprogesterona, que é o injetável anticoncepcional. Ele é do escopo do Ministério, o município não pode adquirir com verba de medicamento. Então, o imunizante da Covid, hoje, para menores de 12 anos, o Ministério não tem nos fornecido. Assim como não nos forneceu por um bom período para adultos. Então, também eu acho que a gente tem que elencar os entes aqui responsáveis por cada situação. Mas voltando a essa questão cultural, né, algumas pessoas, e claro que não é a maioria, buscam, né, a emergência nessa perspectiva. É o que a gente chama, né, essa logística que a gente vive hoje do fast food, né? Eu quero resolver tudo muito rapidamente. E o que não é adequado, e a gente sabe que isso reflete no maior adoecimento. Porque a emergência, ela não tem a missão de investigar causas, de buscar mais aprofundado, de olhar relação da família, de cuidado. Isso é a atenção primária, isso é a unidade de saúde. Por isso que a gente ficou 3 meses, né, maio, junho e julho, com o território aberto, respeitando essa transição e essa troca de território, porque algumas pessoas saíam e iam para um abrigo, depois do abrigo iam para casa de um familiar. A gente sabe que as condições econômicas, às vezes, fica um tempo num familiar e vai para outro. Então, a partir de amanhã, todo o nosso território ele volta a ficar em cada região, com exceção daquilo que é previsto na legislação, que é o caso do idoso, a pessoa com deficiência, ou, obviamente, casos de urgência. As especificidades garantindo aí. Isso. Agora, voltando para a educação, Aline, a gente vai ter que acompanhar aí muitas obras nas escolas para retomar essas atividades. Isso precisa de orçamento, precisa de verba, né? Como é que vocês têm acompanhado isso de perto também? Sim, então, nós recebemos, né, o plano de ação para as escolas impactadas pela enchente da SMED e a partir daí que a comissão especial trabalha e está exarando o seu parecer que vai ser o 001 de 2024 do Conselho. Então, nós recebemos esse plano de ação e também
fizemos uma pesquisa, né, com toda a rede própria e a rede parceira. Fizemos oitivas com as escolas, ouvimos mais 180 pessoas em 5 rodadas de forma online. Então, cruzando os dados, né, a gente tem a pesquisa do Conselho Municipal de Educação, uma pesquisa com questionário estruturado, as oitivas nessas 5 rodadas online, ouvindo professores, funcionários, conselho escolar, também muitos estudantes. E temos o plano, então, de ação para as escolas impactadas pela enchente e a lista enviada ao MEC, né, chamada de CIMEC, tá? O que a gente percebe, né? A diretora Isabel referencia, né, as 14 escolas que foram totalmente afetadas. E nós, na nossa pesquisa, identificamos da rede própria 48 escolas afetadas, 14, né, totalmente afetadas e as demais parcialmente afetadas. E da rede parceira, a conveniada, as escolas de educação infantil, 43, totalizando 91 escolas do Sistema Municipal de Ensino que tiveram algum dano, né? Principalmente de infiltração, de telhado, de abastecimento de água e também de rede elétrica. Esses são os principais danos que essa enchente, essa calamidade trouxe para as nossas escolas. Só que o que para nós, né, e sobretudo salientado na nossa última plenária do Conselho e também pela comissão, não há uma congruência entre os dados, tá? Então, os dados do CME com a nossa pesquisa, os dados do plano de ação e os dados enviados ao MEC através desse sistema, né, do CIMEC. A gente tem pelo menos 19 escolas que não estão no plano de ação da SMED e que foram enviadas como se atingidas pela enchente para o MEC. Tá? E, claro, temos a oportunidade aqui de escutar a diretora, nós estamos aguardando aí há muitos dias essa resposta, que ainda formalmente não foi feita. E tem escolas que foram também impactadas e que lá não estavam, e as das conveniadas, a rede parceira, nenhuma foi enviada ao MEC. E, claro, tem a intermediação da SMED, mas nós do Conselho reunimos com o MEC e há essa brecha, né, de que venha recurso federal para as escolas conveniadas, né, com a Prefeitura de Porto Alegre. Mas a política acaba sendo também indo ao encontro da saúde, né, de adoção de escolas por empresas como a Ambev, a Maiojama, como o Instituto Cultural Floresta, né, em detrimento do recurso federal, né, e aí falando dos entes federados. Então, essa observação que a gente faz, e isso para nós parte de um princípio que é a falta de definição conceitual do que é estar afetado pela calamidade climática, né, que vem desde a orientação do Conselho Nacional. O próprio MEC define, né, o que seria essa uma escola afetada, e acho que seria essa também uma pergunta para a diretora pedagógica, porque é a partir daí que a gente define as escolas e consegue consolidar, né, o que é dano, o que está dentro da mancha e aquilo efetivamente que precisa ser resolvido para, então, garantir o direito à educação para pelo menos 10 mil estudantes que ficaram por 60 dias, e muitos ainda estão, pelo menos 5 escolas, né, com uma dificuldade aí de retomada, e 10 mil estudantes num processo que falta planejamento, com obras com previsão de 120 dias para retomar as suas atividades nos seus territórios, e soluções que foram apresentadas que não são as melhores, né, para aquelas que retomaram, que foram afetadas completamente, né, como foi falado, a João Goulart, com uma distância bastante importante, com paradas, né, com situações que não garantem a integridade e a segurança dos estudantes completamente, né, e também afetam a educação integral, que é uma pactuação do município, né, afetam tanto a escola MF Laçador, que foi inaugurada recentemente, quanto a própria escola, né, que não consegue, então, ter a educação integral, que é uma pactuação, né, do município com o governo federal, e gostaria de escutar
evidentemente, a diretora pedagógica nesse sentido. E não é só sala de aula, né? A educação integral tem a ver com espaço de alimentação, com pátio, com toda uma estrutura, né, que precisa ser garantido e que a gente apontou no nosso parecer 001 de 2023, que era uma fragilidade dessa política, que não havia nem diagnóstico e nem uma clareza na distribuição da expansão das matrículas de tempo integral, para que a gente pudesse entender, né, a dimensão dessa política, o desenho dessa política, as justificativas, e essa é uma das falhas que são evidenciadas agora nesse processo da calamidade. Pois é, diretora Isabel, essa contagem de escolas afetadas, isso foi feito de que maneira, assim, para a gente tentar entender como que a SMED chegou nesses dados? Acho que primeiro é importante relembrar que nós passamos por 2 processos climáticos bem significativos em setembro ou novembro e o último em janeiro, onde nós tivemos bastante impacto nas escolas, mas que não impediram o funcionamento, né? Então, quando tivemos, então, o advento aí da enchente, nós tivemos, sim, 14 escolas que foram diretamente impactadas, né? E tínhamos as outras que já tinham tido avarias em função das outras chuvas e que se intensificaram com isso. Nós estávamos no dia 23 de abril, se eu não me engano, prontos a retomar o atendimento nessas escolas que, apesar de afetadas, tinham condições de abrir. E tivemos uma super chuva de novo e que aí acabou atacando. 23 de maio. Foi, né? 23 de maio. Maio, Aí tivemos toda a área da Restinga e Partenon, que estavam prontas para retomar, impactadas de maneira bastante importante, né? Achamos importante colocar nessa pactuação com o MEC aí as nossas necessidades. E essas escolas, apesar de não terem sido impactadas totalmente, elas tinham, sim, problemas de telhado, muitas. Não é uma telha, era uma lateral inteira, né? Problemas no abastecimento de água, né? Enfim, tudo isso que a Aline traz procede, né? E achamos importante pactuar. Claro que quando olhamos o documento do MEC ali, que abrimos para ver valores, constava R$7 mil por escola. Eu espero que o governo federal amplie, porque 7 mil eu não consigo nem trocar uma telha de escola, né? Mas nesse sentido que pactuamos mais do que as 14, porque na segunda chuva foi um estrago total, alagamento total na área da Restinga, que se formou uma bolha dentro de Porto Alegre que não foi impactada e que aí abalou toda a cidade, né? Em relação às escolas parceiras, a gente também, até por uma autonomia financeira, a gente achou que uma da adequação importante era designar o recurso direto para a escola, né? Então, todas as escolas impactadas receberam um valor que se chama de equipagem, que é quando a escola abre, é um recurso no valor de 1 mês de repasse, né? Para que ela faça, então, reformas para iniciar o seu trabalho. Então, aprovamos isso, né? O secretário, então, indicou que se fizesse esse recurso direto para essas escolas, tá? As nossas também receberam um par extra, que a gente chama, né? Um recurso mensal a mais, também para agilizar questões que eles mesmos podem gerenciar com o planejamento. Temos algumas escolas adotadas, né? A escola Antônio Júdice é uma delas que foi adotada pelo Instituto Jama e já vai começar a segunda-feira, né? Foi feita a reforma, pintura, troca de piso, enfim, toda a infra. Mas temos contratos, né, em andamento com recursos próprios da prefeitura, da SMED, para fazer as reformas. São muitas questões. Educação de tempo integral, temos uma questão bem pontual que é de infraestrutura para ampliação, né? É uma das nossas demandas, assim. A gente trabalhou muito esse ano com parcerias, né?
no contraturno, mas é uma demanda e é uma necessidade do nosso estudante que a gente possa proporcionar isso. É uma das metas a se buscar no ano que vem, né? Mas tivemos a implantação, a Paixão Cortes, inclusive, com toda essa função de obras, já começa segunda-feira com o turno integral, né? Integralizando, então, a nossa 6ª escola de turno integral no ensino fundamental, educação infantil e fundamental, né? Faltou alguma questão, Aline, que ficou faltando? Acho que a gente falou de todas, conseguiu responder. Né? Não, a questão da definição conceitual do que é ser afetado, que é o que exige o MEC para essa lista do CIMEC. Então, 19 escolas foram enviadas para o MEC, mas no plano de ação que chegou ao Conselho, essas escolas não aparecem. Né? Agora, a diretora explica, né, que é uma questão de outros eventos, mas que não contempla essa ação do governo federal através do MEC, né? Nesse momento, então, há uma incongruência e também uma decisão política, né, de que as 31 escolas afetadas da rede conveniada, a rede parceira, ela seja atendida somente pela prefeitura e não seja identificada como afetada pelo MEC, né? Então, essas questões de definição do que é o afetado por este momento, né? Claro que queremos contemplar todos, talvez o recurso não seja, por isso é importante o secretário participar, dialogar com a presidente do conselho, a gente se articular, organizar outros secretários de educação junto à UNCIM, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais da nossa região, que é a Grampal, para que a gente possa organizar os pleitos, buscar esse recurso federal e não simplesmente levar para adoção da iniciativa privada, né, porque efetivamente isso não garante a política pública educacional com sustentabilidade, né, com recurso que seja público, né, e temos bastante recurso, né, só nos últimos 4 anos a gente tem mais de 2,5 bilhões que não foram investidos na educação, cumprindo aí o mínimo constitucional de 25% e considerando Porto Alegre seria 30%. A nossa lei orgânica, né, do município. Então, recurso teríamos, né, para fazer esse processo e também articular, né, esse é um dever, né, constitucional do município com o governo federal para que não fique só na reclamação, que é 7 mil, né, mas que seja propositivo e possa buscar recurso do público para o público. Isabel, quer responder? Tem alguma réplica? Não, a gente temos, né, um recurso já que estava previsto para esse ano, talvez por isso não tenha indicado essas escolas, a totalidade das escolas nessa pactuação, que era no montante de 85 milhões, né, e que serão aplicados. Claro que teremos que agora, neste momento, ver qual a prioridade de cada escola, porque fizemos um levantamento com a equipe de obras em todas as escolas, foi organizado o escopo, né? Isso antes da enchente. Então, agora vai ter que ter esse movimento de rever o que é prioridade, né? Então, esses recursos já estão sendo aplicados e esse movimento, essa movimentação. Há recursos realmente, né? E a SMED tem firmado esses contratos no sentido de aplicar os recursos, mas temos, assim como todo o Rio Grande do Sul, recebemos muito auxílio, muita ajuda, né, e estamos sim, né, acolhendo essa ajuda de braços abertos, que é importante também, da agilidade, né, da rapidez na organização, enquanto a gente abraça as demandas que seriam mais profundas e que exigiriam, assim, uma energia maior para a gente poder resolver. Né? A gente está indo para a última rodada do nosso debate, está chegando ao final já, agora eu quero ver a saúde. O que Maria Inês, nesse momento, assim, além das questões que nós já trazemos aqui, medicamento, as estruturas também das unidades de saúde, esse atendimento mais rápido, né? O que vocês gostariam de pleitear? E aproveito para a oportunidade de perguntar também para nossa representante da SMS. A gente gostaria que as unidades voltassem o mais rápido possível para os seus locais, né? Muitas já estão atendendo nas tendas, no seu próprio pátio, né? Seria importante que todas estivessem. E a gente visitou até algumas e tem algumas que tem muito pouca coisa para fazer. Então, é importante
que toda a equipe possa atender a comunidade, que a comunidade tem aquela unidade básica como referência, aquelas pessoas trabalhadoras como referência, que o mais rápido possível, né, a vida volte ao normal, porque foi um período muito difícil para todas as pessoas e também para as pessoas trabalhadoras, é importante, né, para a logística da vida de todo mundo. Então, o mais importante hoje é que as unidades atendam na sua totalidade, porque às vezes o local onde elas estão atendendo no pátio é tão pequeno que não cabe toda a equipe ali dentro, né? A equipe continua fazendo visitas domiciliares, fazendo outros atendimentos, mas que efetivamente a equipe toda possa trabalhar no período todo e que possa dar esse atendimento, né? Mais humanizado, mais completo para as famílias, né? Porque, como a Vânia anteriormente falou, né, tem que atender a família toda, desde do pré-natal até o idoso, né? E não posso deixar de falar no nó de Porto Alegre, que é o GERCOM, né? As nossas consultas especializadas, que também melhore, né, para os próximos tempos, mas principalmente que todas as unidades básicas voltem para seus locais de origem. Só sobre esse nó, em média, uma consulta especializada demora quanto tempo, mais ou menos? Depende muito do qual é a especializada, né? Tem consultas que demoram mais de 3 anos, tem consultas que... Oftalmo, por exemplo, é uma coisa que vai rápido. Agora, tem situações... Por exemplo, eu vivi na minha família, que veio um exame de colonoscopia e eu pedi para procurarem no cemitério a pessoa porque já tinha falecido. Então, assim, tem situações e situações, né? E sim, existem exames que são muito demorados. Não foi esse exemplo que eu dei, não sei porque demorou tanto a colonoscopia, mas tem exames especializados que são muito demorados e consultas especializadas que são muito demoradas. Precisamos resolver esse nó na cidade de Porto Alegre. Vânia, eu sei que está representando aqui a saúde, mas dói ouvir, né, um relato desse numa capital, né, a gente ter essa demora mesmo, né? Acho que dói, mas o que nos movimenta, né, Felipe? Porque cada espaço em que a gente vem, ou vai, ou está, né, discutindo com o nosso Conselho Municipal de Saúde, eu acho que o que fica mais claro é que, no fundo, nós todos queremos a mesma coisa. Acho que o Sistema Único de Saúde, ele tem essa característica. Quem milita pelo bem do sistema, ele pode ser usuário, trabalhador, gestor, mas ele tem o mesmo entendimento. Então, naturalmente que, falando das enchentes, né, da retomada das unidades, a gente tem feito todo o empenho. Então, a gente avaliou todas as possibilidades do que será mais rápido. Né? Justamente porque, às vezes, a gente entende que o mais rápido é algo e, do ponto de vista jurídico, não se consegue. Então, a gente tem trabalhado nisso. As especialidades, né, é uma pauta permanente dentro da Secretaria, em todos os fóruns, né? E isso não só com a Secretaria, o Ministério tem, inclusive, aí hoje, um programa chamado Mais Especialistas, que é justamente para se discutir essa questão que ela assola todo o país, não é só a capital gaúcha, né? Mas eu acho que a gente vem tendo algumas evoluções e a gente entende que esse momento ele não nos paralisou em alguns avanços dentro da saúde de Porto Alegre. Ele nos dificultou, ele teve que ser reinventado por todos, inclusive pelos usuários, né? Mas ele não paralisou, eu acho, que alguns avanços que a gente vem caminhando. Então, a gente só se soma, né, a esse desejo que o Conselho insistentemente nos traz e a gente sempre acolhe e vai construindo junto, de que realmente a gente tem coisas a avançar, mas não estamos paralisados. Eu acho que essa é a parte importante. E só para esclarecer também, que foi mencionado pela Maria Inês, o GERCOM é esse sistema informatizado, digamos assim, que faz essa reunião de consultas, de procura por atendimento. Até explica para a gente o que é esse sistema. O GERCOM, acho que a primeira coisa quando a gente fala do GERCOM é entender que ele é um sistema, né? Às vezes as pessoas acham até que é uma pessoa. Tá? Ele é um sistema e um sistema extremamente transparente e que ele trouxe uma solução, inclusive, para a gente entender a demanda da cidade
que hoje ele é usado em todo o estado e hoje, inclusive, ele já está sendo usado em outras capitais e outros estados. Ele é um sistema próprio desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde e a Procempa, e ele permite que a gente consiga ali colocar os dados do paciente e um regulador ou, em algumas situações, o próprio sistema elenque a prioridade. Então, ele dá uma transparência e ele não é porque fulano foi na frente porque era amigo de alguém, ou porque teve facilitado, ou porque teve uma intervenção até de cunho político, enfim, como a gente sabe que muitos lugares desse país funcionam assim. Então, o GERCOM ele é um sistema que ele está dentro de um complexo regulador de vários outros sistemas no município e que ele dá essa ordem, essa colocação, onde todo cidadão pode, através lá do celular, consultar a perspectiva de tempo de espera, vai saber se a sua consulta está autorizada ou se está com alguma pendência. Então, vai dando transparência. Mas sim, o país inteiro enfrenta ainda, né, uma dificuldade nesse acesso aos especialistas. Então, não é o sistema que dificulta, né? Mas o sistema, ele demonstra. Então, acho que esta é a parte importante para a gente entender. Tá certo. Tu me permite? Claro, por gentileza, Só Maria. A Vânia foi bem técnica, eu acho que as pessoas não vão entender. Por favor. Eu sou uma usuária, eu vou na minha unidade básica de saúde. Sou atendida ali pelo médico clínico geral e preciso de uma especialidade. Ele vai entrar lá no sistema e dizer, a Maria Inês precisa de, vou dizer o oftalmo, que é o mais simples, de um oftalmo. Então, eu vou entrar lá junto com todas as pessoas da cidade de Porto Alegre que precisam de uma consulta oftalmo. E aí, o sistema vai me colocar numa fila de espera. Tá. Eu estou com uma situação de diabetes que está me prejudicando muito a minha visão. O médico vai me colocar lá em prioridade 1. Então, tem dentro desse... Primeiro que GERCOM é gerenciamento de consultas, seja consultas especializadas ou exames especializados. Então, aquele profissional médico que me atendeu lá dentro da unidade básica, tem ali um monte de elementos que ele vai elencar, que vai colocar para um sistema de computação lá a minha prioridade. E aí, depois também... Se eu vou numa nova consulta e ele vai lá no sistema e vê que não mexeu em nada ali, aquela minha situação, ele vai evoluir, né? Que é o que eles chamam de evoluir. Ele vai lá e diz assim, olha, a pessoa veio aqui, a situação está piorando. Então, de nível 3 que ele me colocou ali, ele vai me subir para nível 2. Então, é esse sistema. E como a Vânia falou, ele está liberado ali no sistema... Na página da prefeitura, qualquer pessoa pode acessar o número de... Nós temos até pessoas que me ligam para o conselho e mandam mensagem. Eu sou o 10.000 e tanto da fila, eu vou morrer e não vou ser chamado, né? Então, é esse sistema que é o nó da saúde. Tentar entender esse sistema, inclusive até oportunidade de esclarecer também. Acho que até fica para a prefeitura aí uma sugestão de explicar melhor para a população como é que esse sistema funciona, ficar mais didático também. A gente tentou explicar aqui. Finalizando agora com a educação, Aline, por favor, rapidamente, a tua mensagem final aí, né? E a tua pergunta também, se tiver, para Isabel poder responder nesse debate que está se encerrando. Tá bem. Não, primeiro, agradecer a oportunidade aqui do Conselho Municipal de Educação tá podendo fazer esse debate e trazendo também questões bem importantes para a gente qualificar as políticas públicas de educação do nosso sistema. Acho que é importante colocar que o MEC ele disponibilizou um PDDE, que é recurso básico, de 7.600, para dar um aporte inicial e também mapear, porque exigia documentação, fotografias, dossiês das escolas, para olhar cada necessidade específica e levar o recurso diretamente para a escola a partir desse diagnóstico, a partir da necessidade. E foi isso que ficou faltando por parte da Secretaria de Educação, impedindo aí a cooperação entre os entes federados. PDDE, só para a gente tentar entender a sigla. É um recurso federal que tem uma média, né? Acho que a Isabel pode explicar melhor, né? É um recurso direto na escola, Direto né? na Vai escola. direto para o diretor
administrar o recurso. E é sempre uma média do ano anterior, do exercício anterior, então por isso que ficou 7.600, não é algo deliberado, né? Mas é a partir, então, de uma média e da necessidade de utilização desse recurso. Então, pontuar isso. E eu gostaria, sim, de perguntar sobre a aprendizagem, Isabel. Aprendizagem e desenvolvimento das crianças e jovens. Como está sendo pensada a aprendizagem, né? O currículo para a recuperação de habilidades, de competências, de conhecimento, porque temos uma fratura nesse período, e não é de agora, né? Tem a parte da pandemia que afetou, né? Mas o que nos preocupa e está preocupando muito a comissão especial é a alfabetização, né? Porque o remoto não dá conta da alfabetização, a Isabel é professora, sabe bem disso, né? Então, como é que a gente pode pensar nessa recuperação, né? Nessa extensão para a alfabetização, e para nós isso é bastante importante. Por favor, Isabel. Realmente, uma fala que eu tenho, que é recorrente quando a gente se reúne com os diretores, é que o remoto não dá conta de aprendizagem, né? Ele consolida algumas habilidades que já foram, então, trabalhadas e construídas na sala de aula, com o professor, enfim. Nós temos em Porto Alegre um programa específico da rede, que é o Alfabetiza Mais Poa. Aderimos ao Alfabetiza Tchê, que é um programa estadual, né? Dentro do bojo do programa do MEC, do Criança Alfabetizada. Então, a gente tem essas ações, a gente tem formação continuada com os alfabetizadores, né? E estamos trabalhando em específico com essas escolas, né, mais afetadas, estratégias específicas. E aí, eu costumo dizer que a gente faz uma customização, né? Nós solicitamos às escolas que enviassem-nos planos de ação. Demos algumas diretrizes, mas não fomos muito diretivos, porque a gente entende que cada escola tem um ritmo, tem uma estrutura que já está acontecendo ou não, e estamos trabalhando em cima de cada plano individualizado dessas escolas, né? Então, priorizando o atendimento presencial, nem que seja por escala, né? Então, 2 horas um dia, a outra turma, porque a gente entende que só enviar o material remoto não garante aprendizagem, né? Até porque está se recuperando da pandemia ainda, né? Então, agora que a gente vinha, né, nas nossas avaliações diagnósticas, que é uma avaliação interna da AISMED, né, nós já íamos para o 2º ano de avaliação e já tínhamos percebido um avanço de março de 23 para dezembro de 23, a gente já tinha percebido um avanço positivo. Fizemos outra avaliação em março, né, e agora íamos para outra, mas nós vamos manter, né, a gente tem um programa de qualificação escolar entre os diretores e compondo com as equipes diretivas, vamos manter, porque é importante a gente ver, né, não só os avanços, mas também se tivermos prejuízos disso, para poder pensar um currículo. Neste momento, estamos pensando um currículo mais priorizado dentro das habilidades essenciais, mas certamente teremos que redobrar isso em 2025, né, aprofundando mais e tentando de novo retomar aprendizagens de novo e de novo. Eu sei que a gente tem muitas perguntas ainda, a Aline também, sim, a Maria, mas a gente vai precisar encerrar o nosso debate por conta do tempo, tem compromissos pessoais, nossas convidadas. Muito obrigado por estarem aqui, saúde, educação, também vocês representando aí suas instituições tão importantes que é o Conselho, né, também. A você aí, fica aí também o nosso registro do que está sendo feito, o que pode melhorar e também para continuar cobrando aí também do poder público. Afinal de contas, estamos na Casa Legislativa. A gente volta na próxima edição, lembrando que esse programa pode ser visto também pelo YouTube e nas redes sociais da TV Câmara. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.